nosso trabalho, iremos falar sobre oxicodona. A oxicodona foi sintetizada pela primeira vez por cientistas alemães em 1916, utilizando o alcaloide opiáceo tebaína, sendo um substituto sintético para narcóticos como a heroína. No ano seguinte, foi utilizado para anestesiar soldados feridos na Primeira Guerra Mundial. Nosso paciente é do sexo masculino, tem 24 anos e é um atleta de alto rendimento. Sofreu lesão durante uma partida de futebol no ligamento cruzado e no menisco, necessitando de cirurgia para reparo. Após 6 meses de recuperação com opioides, sendo receitado a oxicodona como medicação pós-operatória para alívio da dor em conjunto com a fisioterapia, começou o retorno progressivo dos treinos. Porém, ao observar a persistência das dores, o mesmo optou sem indicação médica pelo aumento da dosagem da oxicodona. E ao ser escalado para um jogo, quadruplicou a dosagem da mesma para suportar a dor, resultando em uma intoxicação por superdosagem. Após alguns minutos, passou a apresentar sintomas como bradipneia, miose e queda na consciência, sendo encaminhado ao hospital. A oxicodona é um fármaco opioide analgésico, indicado para dores moderadas a severas, apresentando uma boa disponibilidade quando administrada via oral, sendo aproximadamente 60% da droga administrada por essa via alcança o sistema nervoso central, atuando como agonista opioide em receptores kappa e receptores mu. O primeiro pico de ação ocorre em 60 minutos, proporcionando uma absorção aproximadamente de 38% da substância, o que garante uma boa analgesia dentro da primeira hora, após a administração, sendo importante orientar o paciente que não dissolva, triture ou mastigue o fármaco pelo risco de uma absorção rápida de uma dose potencialmente fatal da oxicodona. A eliminação ocorre via renal, devendo-se ajustar a dose em caso de insuficiência desse órgão, pois os efeitos colaterais podem ser exacerbados nesses pacientes. Além disso, seu poder analgésico é dose dependente e não há uma dosagem limite descrita. Sendo assim, a dose máxima da medicação está relacionada com o surgimento dos efeitos colaterais. A oxicodona, ao atuar em receptores opioides ligados a proteínas G inibitórias, desencadeia uma série de eventos derivados da ativação dessa proteína que irão levar ao efeito final. Esses efeitos envolvem o fechamento dos canais de cálcio voltagem dependentes, redução na produção de monofosfato adenosina cíclico, AMP cíclico, e a abertura dos canais de potássio, que resulta na hiperpolarização celular. Essa hiperpolarização leva à redução na estabilidade neuronal, o que faz com que haja redução da neurotransmissão de impulsos nociceptivos. Em um caso de intoxicação, os pacientes irão apresentar sintomas como constrição na pupila, respiração lenta ou ausente, fadiga extrema, alterações na frequência cardíaca e perda de alerta. O paciente pode apresentar depressão respiratória, ou seja, um quadro de hipoventilação, que é quando a ventilação se encontra reduzida nos alvéolos pulmonares, prejudicando a troca de gases nos pulmões, elevando a concentração de dióxido de carbono arterial, o que leva a um aumento do pH sanguíneo. Acidose respiratória. O tratamento é emergencial, devendo-se medicar o paciente com naloxona. Deverão ser analisadas a taxa de respiração, pressão arterial, frequência cardíaca e temperatura, além da solicitação de rastreio toxicológico para determinar os efeitos da sobredosagem. Retornando ao caso clínico. Ao chegar ao pronto-socorro, os enfermeiros suspeitaram de uma intoxicação aguda por opioide, ao analisar o histórico clínico descrito pelo médico do paciente. Além de serem analisados os parâmetros indicados, o paciente foi medicado com naloxona ao apresentar depressão respiratória, pois a mesma impede o opioide de afetar severamente o sistema nervoso central, e foi colocado no suporte de oxigênio. Foi solicitado um rastreio toxicológico para determinar o grau de severidade do caso. A naloxona é um antagonista opioide que contra-ataca e bloqueia os efeitos indesejados de uma intoxicação ou overdose por opioides. É administrado via intramuscular em pequenas doses e apresenta maior afinidade com receptores mu do que com receptores kappa.
Quando esse antagonista é administrado por via intravenosa, sua ação é esperada em 2 minutos e sua meia-vida dura cerca de 1 hora, sendo que a dosagem recomendada é de 0,4 a 2 miligramas, podendo ser repetida por até 3 vezes. O rastreio toxicológico é realizado através de amostras biológicas, sendo a queratina, pelos ou fios de cabelos, de urina, saliva, ar exalado, suor e sangue, investigando a presença de substâncias tóxicas no organismo do paciente. Por ser um quadro de intoxicação, os médicos optaram pelo de sangue, que é realizado a partir da coleta de uma amostra que será analisada em laboratório. A extração do composto de sangue é realizada pelo método de microextração líquido-líquido dispersiva, DLLME. Ela consiste em uma técnica onde o processo ocorre a partir da injeção da solução de solvente extrator e dispersor na amostra. O solvente extrator utilizado para análise é o diclorometano e o solvente dispersor é a acetonitrila, ocorrendo a formação de uma solução turva, que será encaminhada à centrífuga. Após a centrifugação, ocorre a remoção do solvente extrator e a amostra será analisada através da espectrofotometria de massa. A espectrometria de massa é uma técnica analítica que usa a proporção de massa em relação à carga, m sobre z, para identificar compostos em uma amostra através da determinação do seu peso molecular, analisando sua abundância isotópica. Um espectrômetro de massa ioniza a amostra em íons gasosos e, em seguida, identifica íons por suas proporções de massa em relação à carga e abundâncias relativas. A amostra é bombardeada por um feixe de elétrons com elevada energia que causam fragmentação da mesma. Após isso, é realizada a análise dos fragmentos, medição da massa, pelo espectrofotômetro, responsável por diferenciar os compostos de acordo com a massa e com a carga. E para finalizar o caso, após alguns minutos, o efeito da naloxona começou a ser observado, porém o quadro do paciente passou a se estabilizar somente após a segunda administração do medicamento, e o mesmo foi retirado do suporte de oxigênio após apresentar a taxa de respiração e a frequência cardíaca estável. De acordo com uma reportagem publicada em outubro de 2017 na revista Super Interessante, há 2 milhões de pessoas dependentes deles somente nos Estados Unidos. Segundo os dados do governo americano, além disso, em 2016 ocorreram aproximadamente 60 mil mortes. Segundo a Sociedade Brasileira de Estudos para a Dor, o Brasil é um dos países com menor consumo de opioides per capita. Porém, segundo uma pesquisa realizada pela Mundipharma, 15 a 40% dos brasileiros sofrem de dor crônica, de vários tipos. E segundo esses dados, a receita de medicamentos aos brasileiros veio de forma mais controlada, pois as empresas reconheceram que o abuso pode levar à dependência e morte. Sendo assim, a mesma empresa que realizou a pesquisa investe em tratamento médico e no desenvolvimento de tecnologias de segurança. Como, por exemplo, temos a OxyContin, que investiu e investe no desenvolvimento de um mecanismo de liberação da droga de maneira intervalada. Sendo assim, a oxicodona é liberada aos poucos, reduzindo o risco de overdose.